Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem quer ser o próximo Presidente da República? Eu vou tomar uma decisão, sim, no próximo ano. E vou anunciar uma decisão, sim, no próximo ano. Está tudo em aberto. Neste momento estou a ponderar. A decisão está na minha cabeça. E essa decisão que está na minha cabeça não é revelada porque eu não tenho que revelar. Só poderá também ter luz verde esta candidatura se trabalhadores de vários setores se identificarem. O ano tem 365 dias e, portanto, temos tempo para falar sobre isso. Eu estou fora da atividade partidária e política e assim me tenciono manter. Acho que há alguns a pôr a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer. Ainda falta um ano para as eleições presidenciais, mas a lista de eventuais candidatos continua a crescer. Muitos têm apontado um anúncio para o novo ano, que começa já esta quarta-feira. Outros vão marcando passo a fazer contas de cabeça sobre se devem avançar. E também há quem já tenha jurado que não avança, mas continua na lista de apostas. Quantos e quais vão chegar ao boletim de voto? E como é que esta multiplicação de presidenciáveis complica a vida dos partidos? Vou conversar com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, segunda-feira, 30 de dezembro. Bem-vindo, Rui. Olá, Sara. Porquê é que, a mais de um ano das eleições presidenciais e ainda com outras eleições pelo meio, as autárquicas, há tantos nomes a posicionarem-se de forma mais ou menos declarada como possíveis candidatos? Eu acho que é precisamente por não haver um candidato forte, claro, que possa vencer, nem candidatos óbvios que possam ter uma polarização e lutar pela vitória. Em 2021, Marcelo era claramente favoritíssimo e, portanto, a luta era pelo segundo lugar. Nem dava vontade de ir a jogo. Verdade. E pouca gente foi e a ideia era só tentar, nem sequer era forçar uma segunda volta, era André Ventura era ficar à frente de Ana Gomes e houve ali quase uma segunda competição. Se recuarmos antes disso, Marcelo Rebelo de Sousa já estava mais ou menos também na linha para o eventual presidente em 2016. Havia não a ideia se avançava Guterres, que era um candidato forte, e portanto aí também não houve tanta proliferação de candidatos porque havia muitos candidatos potenciais fortes. Se recuarmos antes disso, que fosse com Cavaco Silva, quando Mário Soares tentou ir outra vez, Manuel Alegre, que andou sempre nas cogitações presidenciais, havia sempre uma forma bastante mais clara quem podia ser ou não o vencedor. E podemos recuar mais, porque Cavaco Silva, Jorge Sampaio, eram momentos que não vivíamos de tanta incerteza e tanta falta de nomes claros, talvez desde as tais eleições presidenciais de 86, em que a tal fragmentação de haver tanta gente aí por nomes a mais fortes, não havia uma situação deste género, em que há um bocadinho a sensação, como também Cavaco Silva disse na última entrevista que deu ao Observador, que vai existir uma segunda volta e que vão existir mais candidatos do que em outras eleições. Entre estes nomes, há figuras que nós possamos considerar mais expectáveis do que outras? Sim, do ponto de vista da probabilidade de virem a concorrer, eu creio que neste momento já não haverá muitas dúvidas que, por exemplo, e esse é clarinho, que certamente podemos falar dele mais à frente, o Almirante Gouveia Mel vai ser candidato presidencial. É assim que interpretas os sinais que ele tem dado? Sim, perante as circunstâncias, acho que em determinado momento ele pensou que o topo da carreira dele ou da vida dele seria chegar um dia ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, uma vez que também já foi chefe do Estado-Maior da Armada, mas em determinado momento percebeu que podia ser mais do que isso e podia ser comandante supremo das Forças Armadas e não vai desaproveitar isso. Não é só nos jornais de referência. Eu recordo-me de uma revista Nova Gente de julho de 2022 em que dizia Almirante bate todos e ele entra de facto em outros públicos, é uma figura interessante para outros públicos e ao perceber-se disso ele não vai desperdiçar ir a votos. Esse seria o mais provável. E depois, nos principais partidos, há figuras, Marcos Mendes está quase que anunciado há anos se sobreviver a isso e, portanto, nós podemos falar mais especificamente sobre cada um deles, mas diria que, a menos que aconteça um grande hecatombe, seriam candidatos mais prováveis e mesmo Mário Centeno tem-se posicionado de uma forma bastante clara também para vir a ser candidato.
e outros depois não têm a mesma relevância política nem a mesma notoriedade pública, como por exemplo André Pestana, que já anunciou que se candidata. Vamos ver se consegue as assinaturas e se depois avança mesmo. Terá sido uma surpresa. Vamos então olhar para esse rol de nomes. Que nomes surgem declaradamente à esquerda, Rui? Sim, à esquerda, como dois nomes fortes neste momento, aparece a figura de Mário Centeno, que parecia ser o favorito de Pedro Nuno Santos, só que ele próprio, numa entrevista, talvez de forma um pouco atabalhoada, e parece que se arrependeu, falou no nome de António José Seguro, porque de facto andava a ser falado de autarcas amigos, e portanto o outro nome também é António José Seguro. É possível que tenha sido só uma resposta mal preparada? Sim, ou então para tentar fugir a fechar já um nome em Mário Centeno e para não ter já uma possibilidade, avançou com aquele nome que se falava sem nunca pensar que isso podia vir a ser um problema. Mas não parece que tenha sido muito ponderado. E entretanto, também contra as expectativas, agora nesta fase final do ano, também António Vitorino surge a colocar, podemos dizer assim de uma forma mais coloquial, a cabeça de fora, quase que a puxar dos galões daquilo que foi o seu passado e a sua carreira, para dizer que de facto também, alguns em janeiro, pode decidir num sentido ou noutro. Isto para não falar de outros nomes que depois de forma permanente aparecem, uma repetição da candidatura de Ana Gomes, que tem a vantagem de ser uma mulher, a própria Alexandra Leitão, aqui há um ano na Vichy Soase, admitia que se fosse para corporizar uma grande frente de esquerda, porque não? Augusto Santos Silva? Augusto Santos Silva é outro nome que parece ainda não ter desistido e também já foi testado nas sondagens. O facto aqui é que nenhum deles tem sondagens brilhantes. Todos os que aqui falámos, há uns que depois são testados numas sondagens e não são noutras. Aquele que genericamente está mais bem posicionado é Mário Centeno. E, portanto, à partida seria neste momento o favorito. Agora, António José Seguro acredita que com o espaço que tem agora televisivo também pode começar a crescer nas sondagens e começar a ganhar notoriedade pública e as pessoas lembrarem-se dele. E andam todos um pouco neste jogo. O que é curioso é que as pessoas dizem sempre que não ligam às sondagens, mas a única métrica que existe neste momento sobre quem é ou não um bom candidato acabam por ser estes estudos de opinião que vão saindo e se calhar é daqui que depois vai sair a decisão. Que nomes é que têm sido testados, como dizias, nesses estudos de opinião à direita? Quem são os potenciais candidatos? Como falámos aqui, Marcos Mendes, que não estava mal posicionado, até eu recordo, por exemplo, um estudo de opinião de agosto que depois colocava em confronto e ele ganhava praticamente todos quando era só colocado em confronto direto com Mário Centeno, etc., a todos à esquerda. O Almirante também ganhava nessa sondagem, foi uma sondagem de agosto, mas agora tem vindo a perder algum fôlego e, inclusivamente, numa das últimas sondagens conhecidas, que foi da Intercampos, aparece atrás de Pedro Passos Coelho, que parece ser o candidato à direita mais bem posicionado nas últimas sondagens, mas também tem aqui um facto que é o próprio insiste que não quer. E também Isso é uma questão interessante. Porque é que Pedro Passos Coelho diz, e já o ouvimos nesta história do dia, dizer eu não tenho atividade, não estou ativo na política e assim quero continuar, mas ele continua a aparecer nestas listas e parece que ainda há quem ache que se calhar... Porquê que isto acontece? Eu acho que acaba por ser porque há muita gente que de facto tem esse desejo à direita ou no PSD. É wishful thinking. É wishful thinking, precisamente. Porque não acreditam muito em Marcos Mendes, porque consideram que Passos tem mais gravitas político, que tem uma figura mais presenciável. Acontece que, por exemplo, lembrando Luís Montenegro e Hugo Soares, a ideia que sempre circulou desta dupla que, na verdade, lidera os destinos políticos do PSD, é que numa segunda volta Marcos Mendes seria muito mais fácil de haver aquela questão de tapar a carinha e votar em Marcos Mendes, se alguém da área do Partido Socialista e da esquerda, do que propriamente em Pedro Passos Coelho por causa dos anos da Troika. Ou seja, sem contestar que Pedro Passos Coelho pudesse ter um melhor resultado à primeira volta do que Marcos Mendes, a ideia, quando até Luís Montenegro deu folgo a Luís Marcos Mendes, é deixar precisamente, por exemplo, numa segunda volta, ele consegue ser mais abrangente do que propriamente Pedro Passos Coelho,
podia ter muitos votos na direita, mas mais dificilmente à esquerda. Nesta divisão é mais difícil posicionar Gouveia Melo e André Pestana. Têm um posicionamento mais peculiar por razões diferentes. Sim, no caso de Gouveia Melo, é uma figura que aparece na sociedade portuguesa, acima de tudo pelo papel que teve na Task Force da vacinação. Depois, como chefe do Estado-Maior da Armada, conseguiu não sair nunca dos holofotes, mérito dele, da maneira como comunicou, e o que sabemos dele não é muito sobre o que ele pensa, mas sabemos que... Ele diz que se posiciona ao centro. Sim, é um centrista, mas ele tem um certo magnetismo, e esse magnetismo vem até de algo que se pode associar mais à direita, que é a imagem de alguma austeridade militar, de algum institucionalismo, o que alguém que teve um presidente como Marcelo Rebelo de Sousa agora pode, no fundo... estar mais ansioso ou esperar alguém que tenha um perfil diferente. Por antítese com aquilo que é o presidente dos afetos e que tira selfies com toda a gente. E, portanto, pode haver por parte da direita esse apelo e ele enquadrar-se mais aí. Mas parece-me, até por aquilo que dizia há pouco, o Almirante é uma pessoa que eu vejo num programa da manhã, nos programas da tarde, daytime, sim. Exatamente, em que a dar-se perfeitamente bem e as pessoas em casa que estão a assistir a identificarem-se com ele, fugindo a essa lógica de esquerda-direita. E, portanto, dizer que ele vai apenas buscar votos à direita, que até parece-me ser um espaço mais natural por essa figura militar, por esse desejo de alguma autoridade e controlo e até organização nas ideias. Por outro lado, também acho que ele pode ir buscar mais votos ao centro e ao centro-esquerda, não à esquerda, isso aí acho que não, mas parece-me um candidato bastante abrangente e que foge a essa lógica. Porquê que André Pestana pode não conseguir ir buscar o eleitorado de esquerda que lhe seria mais natural? Sim, o André Pestana, eu creio que ele está a fazer um apelo aos setores que acham graça aos métodos de luta que ele aplicou no stop. Acho que os professores, alguns irão votar nele, que outros setores profissionais que seguiram os exemplos dos professores com greves, com alguma irreverência e criatividade, gostam da figura dele e que vão acabar por votar nele. Mas é complicado, para já, porque ele que é um candidato que vem da área da esquerda, ele foi da JCP, depois quando saiu da JCP esteve no Bloco de Esquerda, depois do Bloco de Esquerda fundou o MAS, e também se sangou, também já não está no MAS, e a área política dele é a esquerda, podemos dizer às vezes até uma vertente mais trotskista, portanto está muito longe de poder ser um candidato ao centro ou da direita, mas as pessoas de esquerda não gostam dele, o PCP não gosta do que ele fez ao sindicalismo, o Bloco de Esquerda também não se identifica com aquele estilo de André Pestana, e portanto onde é que ele vai buscar votos? Ninguém sabe. É um candidato de esquerda, mas com muitas dificuldades em entrar no eleitorado dos partidos de esquerda que têm mais sucesso em Portugal. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Na segunda parte olhamos para quem vai ter maiores dificuldades de escolha, o PS ou o PSD. Anda aí alguém à solta a fazer estes estragos. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Episódio 2. Anda um serial killer à solta. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Deixem-me só aproveitar o intervalo da história do dia para deixar aqui uma sugestão. Ouvir o Contracorrente, um podcast da Rádio Observador. De segunda a sexta, o José Manuel Fernandes e a Helena Matos convidam especialistas, comentadores, para discutir um tema, em regra, da atualidade. É uma conversa sempre profunda, esclarecedora, sempre surpreendente também, sobre temas que às vezes julgamos conhecer ou outros que não conhecemos mesmo. O Contracorrente é um podcast da Rádio Observador e está disponível nas principais aplicações de podcast de segunda a sexta. Basta clicar em seguir e assim não perde um episódio. Agora vamos à segunda parte da história do dia.
Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui, nas sondagens que têm saído, já falámos sobre isso, Henrique Gouveia e Melo ocupa consistentemente o primeiro lugar. Como é que os partidos têm olhado para isto? Com preocupação. Eu acho que há um almirante ao centrismo e creio que a campanha vai girar toda à volta do almirante. A título de exemplo, uma entrevista... Em benefício do próprio, não é? Em benefício do próprio, eventualmente. Um bocadinho todos contra o almirante, para tentar ir a uma segunda volta e depois, como ele também nunca conseguiu sequer chegar perto de um terço das intenções de voto, haver ali possibilidade de haver uma polarização em que dê para derrotar o almirante à segunda volta. Mas, por exemplo, André Pestana, na entrevista que dava ao Observador, atacava o almirante e com bastante violência, como alguém que quase tinha a apologia da guerra e da NATO, etc. E, portanto, isto vai ser muito comum, além de que do lado da esquerda há muito a aversão a ter um militar da presidência e também na direita e no centro-direita. Na parte mais no centro-direita há essa questão de ser um militar a ocupar aquele cargo e, portanto, os partidos estão preocupados. Vão ter que ter uma estratégia, porque atacar não costuma dar bom resultado. Não costuma dar bom resultado. Basta ver, por exemplo, como é que foi a estratégia relativamente ao Chega, que fez André Ventura crescer. Era criticado por todos os partidos e isso não o fez desaparecer, pelo contrário, fê-lo crescer. André Ventura, que aliás há pouco não falámos, mas pode ser um dos candidatos à direita. Precisamente, e há um fator, Sara, que é, a partir do momento que a Iniciativa Liberal possa ter também um candidato, nós não falámos desses, mas o Bloco de Esquerda possa ter um candidato. O PCP expectavelmente também. De certeza, mesmo Paulo Raimundo não tem sondagem, não chega a um ponto. Mas todos juntos, cada um a tirar pequenos pontos percentuais, significa que o segundo classificado para forçar uma segunda volta, com 16, 17%, pode ir à segunda volta. Isto são valores que André Ventura pode atingir com o seu eleitorado fixo. E isto obviamente cenarizando, poderia dar uma segunda volta entre Henrique Gouveia e Melo e André Ventura, que são dois antissistema. Mas aí os partidos tradicionais, que à partida se uniriam contra Almirante Gouveia e Melo na segunda volta... Iam ter um problema. Não, iam se unir em torno de Gouveia e Melo porque seria um mal menor, à semelhança do que acontece nas segundas voltas, por exemplo, em França, em que o Chirac contra o Le Pen pai nunca na vida tinha quase 60% dos votos, mas como do outro lado estava o Le Pen pai e na mesma forma Macron vencer a Le Pen filha também tem a ver um bocadinho com ser um mal menor e não propriamente ser alguém que as pessoas tenham um grande deslumbre para ter aquele tipo de valores. E é expectável que haja uma mudança grande no topo das sondagens que conhecemos até agora, quando a lista de candidatos estiver mais definida e não houver, enfim, tantos nomes para onde escolher? Sem dúvida, eu acho que o afunilamento vai ser fundamental. A título de exemplo, Sara, se juntarmos, isto não se pode fazer porque é uma mistura, não se pode misturar aqui alhos como galhos, mas juntando a percentagem de Pedro Passos Coelho com a de Luís Marques Mendes é suficiente para passar a votação do Almirante. Para não contar ainda, poder juntar eventualmente Durão Barroso, que também está nessa sondagem, Pedro Santana Lopes, que ainda então todos juntos passariam de uma forma mais clara aquela que é a votação do Almirante. Claro que não podemos fazer isto, porque muitas das pessoas que têm intenção de voto em Passos Coelho não gostam nada do estilo de Marques Mendes. Mas isto para dizer que quando o PSD tiver um candidato oficial, vai haver um boost, vai haver um esteroide eleitoral. Quando o PS tiver um candidato definido, também, principalmente esses dois partidos. E, portanto, com esse afunilamento vão-se começar a destacar alguns candidatos e outros eventualmente vão desistir, porque não vão resistir, nem vão apenas a jogo só para aquecer, até porque já houve candidatos que ficaram com dívidas pessoais muito complicadas em campanhas anteriores. Isso pode condicioná-lo a si? A mim? A si? Não. Essa decisão não está nada dependente da candidatura de A, de B ou de C. Marques Mendes dizia no final de novembro que uma candidatura de Gouveia e Melo não o condicionaria na decisão que ele próprio tem de tomar. Não condiciona? Condiciona sempre, mas que não seja pelo posicionamento ideológico e pela marcação de diferença que terá que fazer relativamente a Gouveia e Melo. Aliás, já se nota muito no discurso de Marques Mendes de lembrar e puxar dos galões da experiência política dele, de ser um moderador, de ser alguém que faz consenso, constrói pontes, que quer prevenir crises, consegue falar bem com o PS e com o PSD, com a esquerda e com a direita, que é quase, no fundo, um arauto do centro e que está habituado, quase que para dizer que a tal... Eu já sei fazer isto. Exato. Ou seja, os tais jogos palacianos da política, que são muito importantes às vezes para dirimir conflitos, que ele é um especialista nisso e já está, de alguma forma, também a condicioná-lo. O que vai condicionar definitivamente, por exemplo, se entrasse Pedro Passos Coelho
avançasse com a candidatura, isso seria um condicionamento talvez maior do que o Almirante. Porque a entrada de Gouveia e Melo pode deixar Marcos Mendes com menos hipóteses de ganhar, mas se ele tiver o apoio do PSD, não há razão para ele não avançar, porque lá está, naquele cenário que falávamos, pode ser vencedor a uma segunda volta, mesmo que não seja o candidato favorito de 50% mais um dos portugueses que vão votar nas presidenciais. E que candidatos é que estão, afinal, mais condicionados de facto pela decisão de outros? É justo dizer que isso é mais complicado à esquerda, entre António Vitorino, António José Seguro e Mário Centeno, por exemplo? Sim, eu creio que de alguma forma parece-me mais sólido neste momento olharmos para Mário Centeno, Vitorino e Seguro e até Santos Silva como estando mesmo realmente interessados. Parece-me que Pedro Santana Lopes, por exemplo, podia fazer ali alguma moça à direita, não está mesmo interessado em ir porque não tem boas sondagens e, portanto, isso podia ser muito condicionado. A questão de Pedro Passos Coelho entrar ou não, aí condicionaria de certa forma e de que maneira Marcos Mendes. Mas sim, eles vão se condicionar uns aos outros. E em determinado momento, Pedro Nuno Santos vai ter que optar por um ou por outro e vai ser mais, se calhar, respeitar na decisão conforme aquilo que as sondagens vão ditar. E é para Pedro Nuno Santos a maior dor de cabeça ou para Luís Montenegro? Nessa decisão que ambos vão ter de tomar, só olhando para os principais partidos ou para os maiores partidos, quanto ao candidato que vão apoiar? Pedro Nuno Santos tem uma dor de cabeça maior, porque se tiver Mário Centeno e António José Seguro e Vitorino e Augusto Santos Silva, vamos ver quem é que sobrevive, é mais difícil ele tomar uma posição. Nenhum deles lhe é propriamente próximo. Ele é que falou, António José Seguro. Exatamente, mas ele... E António José Seguro é apoiado por personalidades que o apoiaram a ele, Pedro Nuno Santos, na candidatura, até de forma surpreendente, Francisco Assis, Álvaro Beleza. Sim, apesar de serem da outra ala, precisamente da outra ala do PS. O Pedro Nuno Santos, um momento em que se afastou da vida interna do Partido Socialista foi precisamente quando António José Seguro era líder do PS e depois ajudou António Costa a fazer, não lhe vamos chamar golpe, porque foi democrático, enfim, houve primárias e tudo, mas a tirar... António José Seguro diz que já perdoou. Exato, já perdoou. Mas por tudo isso, eu creio que será mais difícil para Pedro Nuno Santos. Onde é que Luís Montenegro teria ali um dilema grande? Se Marcos Mendes e Pedro Passos Coelho avançassem os dois, seria um dilema grande. Se agora, por qualquer obra e graça do Espírito Santo, para não dizer por qualquer descida de Cristo à Terra, Leonor Beleza decidisse, vice-presidente do PSD, vou avançar porque não há outra pessoa, isso seria um problema se Luís Marcos Mendes também continuasse, um ia ter que desistir, o Luís Montenegro ia ter que falar com os dois, e seria também uma dor de cabeça. No cenário atual parece mais difícil porque eu não estou mesmo a ver quem é o candidato apoiado pelo PSD se não for Luís Marcos Mendes. Parece-me que pode haver aqui um plano B, que não falámos dele ainda, que é José Pedro Aguiar Branco. Na entrevista que deu ao Observador, na entrevista que deu mais recentemente ao Expresso, não fecha totalmente a porta, mas seria neste momento muito difícil. E depois é assim, José Pedro Aguiar Branco nem sequer testado nas sondagens foi, e também parece que à partida também não seria alguém muito fulgurante que se destacasse logo. Tudo isto torna muito difícil, porque se nós retirarmos Pedro Passos Coelho da equação, Luís Marcos Mendes continua a ser o mais bem posicionado e, portanto, é difícil Luís Montenegro sair daí, a menos que aparecesse um candidato. É que mesmo Leonor Beleza foi testado e teve resultados muito piores do que Marcos Mendes. E, portanto, como Luís Montenegro está mais condenado ao sucesso de Luís Marcos Mendes, parece-me que a dor de cabeça, se tivesse que dizer, é maior para Pedro Nuno Santos. Obrigada, Rui. Obrigado, Sara. Rui Pedro Antunes é jornalista e editor de política do Observador. Os sons que ouvimos foram retirados da SIC e da TVI. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Boa semana e até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.